sou a Fernanda Caroline Batista, o meu RA é 2014-335, eu sou do Polo Butantã de São Paulo. Meu nome é James Francisco Soares, o meu RA é 2106533 e o meu polo é Matão. Meu nome é Michele Neves de Oliveira Lacerda de Souza, RA 2003009, Polo Barueri. Olá, meu nome é Paulo César dos Anjos, o meu RA é 204-268, sou da Univesp do Polo de Santana de Parnaíba. Olá, eu sou Rosane da Costa, meu RA é 2001226 e eu sou do Polo Embu das Artes. Olá, meu nome é Tadeu Henrique Vulcano, meu RA é 2001687 e sou do Polo de Araraquara. Olá, meu nome é Valdenir Roberto Lopes, meu RA é 211-409 do Polo de Santana de Parnaíba. Introdução. O trabalho tem a proposta de desenvolver um sistema de controle de temperatura e umidade para um ambiente de calibração, e isso através de um protótipo de baixo custo e que utiliza a célula de Peltier e o sensor DHT22. O protótipo visa manter a estabilidade e a precisão nas suas medições. Isso no caso da temperatura menos 40 graus Celsius e 80 graus Celsius, e no da umidade será entre 0% e 100%. E é preciso deixar evidente que isso foi possível porque a automação tem permitido maior eficiência e precisão em diversos setores. E a automação é quando, ao realizar uma tarefa, você se utiliza de tecnologias e cada vez menos da intervenção humana. E enquanto aos sensores calibrados, eles garantem qualidade das operações. E o que vem assegurando condições ideais e reduzindo os erros de medições é o uso de tecnologias, assim como a célula de Peltier e a internet das coisas, o IoT, que possibilitam ajustes automáticos e em tempo real. O objetivo do nosso trabalho era de criar um protótipo de monitoramento automático de temperatura e umidade em ambientes controlados que tivesse uma precisão garantida de uma forma acessível, evitando retrabalho. Os objetivos específicos do nosso trabalho eram identificar quais equipamentos precisavam de calibração devido às variações térmicas, e aí então estabelecer as metas de precisão para esses equipamentos, definir quais os parâmetros críticos de temperatura e umidade a serem monitorados, para assim poder aumentar a eficiência e a confiabilidade nas calibrações, garantindo a qualidade total desse processo de medição, eliminando os retrabalhos e também realizar os testes de validação do nosso protótipo. Justificativa. A presença da tecnologia no cotidiano tem se intensificado, trazendo benefícios como comunicação acessível, versatilidade e serviços facilitados. Como base nisso, o projeto busca desenvolver um sistema autônomo de monitoramento ambiental, utilizando sensores de temperatura para registrar e controlar as condições climáticas em tempo real, especialmente em ambientes de calibração de equipamentos sensíveis. Esse monitoramento contínuo visa melhorar a precisão das medições e a qualidade dos processos de calibração, agregando valor ao produto final. O projeto foi bem aceito pela empresa, que reconheceu o impacto positivo na confiabilidade dos registros e no controle de qualidade. A proposta surgiu na dificuldade em manter condições ideais em ambientes isolados de calibração, o que pode levar a erros de medição. A solução adotada é de baixo custo, funcionando como uma estufa para controle térmico durante a calibração. Fundamentação teórica, microcontroladores. Os microcontroladores compostos por CPU, memória e portas de entrada e saída são essenciais em sistemas de controle. A CPU executa comandos enquanto a memória flash armazena o código e a RAM lida com dados temporários. As GPIOs conectam sensores e atuadores a microcontrolador. O conversor ADC traduz sinais analógicos para digitais, facilitando a leitura de sensores de temperatura e umidade. Protocolos como o RT e SPI possibilitam comunicação com outros dispositivos, sendo usado em sensores climáticos. Item 4.2.
falando dos resistores de pull-up e pull-down. Esses resistores mantêm entradas digitais em estado lógico definido, evitando flutuações. O resistor de pull-up mantém a entrada em nível alto, 1, na ausência de sinal, enquanto o pull-down mantém o sistema baixo, ou 0. São fundamentais para garantir leituras estáveis de sensores e botões, comuns em microcontroladores como o Raspberry Pi, e a escolha do valor do resistor depende da aplicação, com 10 kΩ sendo um valor típico para a estabilidade e eficiência. Em sistemas de monitoramento de temperatura e umidade, esses resistores asseguram a precisão dos dados, evitando leituras incorretas devido a ruídos. Item 5. Materiais. Para desenvolver o projeto, utilizamos um Raspberry Pi 1, modelo B, versão 2. Sensor DHT22, célula de Peltier, TEC 1, 12706. O transistor foi o MOSFET IRL-Z44N. E bibliotecas OPI e GPIO. E Adafruit DHT. A programação foi feita no Visual Studio Code. Metodologia. Adotamos o Design Thinking dividido em etapas: preparação do ambiente, configuração inicial do Raspberry Pi e do sensor com scripts em Python para integração entre hardware e software, definição de requisitos, coleta de requisitos com usuários para atender o controle de temperatura e umidade, prototipação, construção do protótipo com Raspberry Pi, sensor DHT22 e célula de Peltier com diagrama do sistema demonstrando conexões. Desenvolvimento de software, scripts em Python para monitorar sensores e controlar a célula de Peltier, ajustando condições ambientais conforme necessário. Testes e validação, testes do sistema com gráfico de leituras de temperatura mostrando resposta e estabilidade. Análise de dados, avaliação do desempenho comparado com parâmetros iniciais, identificando melhorias. Conclusão e expansão, discussão dos resultados e sugestões para futuras melhorias, como integração com IoT, controle PID para otimização. Estado da arte. O desenvolvimento de sistemas de calibração e de controle ambiental tem avançado muito com o uso de tecnologias da internet das coisas, o IoT, e automação, que são essenciais para ambientes de alta sensibilidade, como é o caso de laboratórios e indústrias farmacêuticas. O projeto propõe um sistema de baixo custo que utiliza o Raspberry Pi, a célula Peltier e o sensor DHT22, que integrado eles vão monitorar e ajustar condições em tempo real, buscando assim balancear custo e eficiência. Essas tecnologias foram escolhidas e utilizadas porque, de acordo com alguns artigos científicos, o Raspberry Pi ele é uma plataforma acessível e robusta e tem sido amplamente utilizada em protótipos de baixo custo devido à sua compatibilidade com sensores e atuadores, que é um dispositivo que transforma energia em movimento. Enquanto que o sensor DHT foi uma escolha comum por ser muito utilizado para monitoramento de temperatura e umidade, apesar da sua limitação quanto à precisão. O que foi levado em consideração no trabalho foi seu baixo custo. Já as células de Peltier foram escolhidas por sua eficácia no controle térmico, porque elas oferecem resfriamento e aquecimento bidirecional, sendo vantajosas para ambientes controlados. A tecnologia PID, que é o controle proporcional integral derivativo, também é mencionada para ajustes mais precisos de temperatura. A pesquisa contribui para a validação de sistemas automatizados acessíveis, com potencial para melhorias futuras, como o uso de controle PID e proteção contra interferências eletromagnéticas. Então agora a gente vai falar sobre o sistema de monitoramento de temperatura e umidade em ambientes isolados com baixo custo. Esse aqui é o nosso projeto, né? Aqui a gente tem um cooler onde ele é um pouco maior por causa da parte
quente da sala Peltier, né, que faz a troca de calor. Dentro da nossa caixa a gente tem um cooler menor que solta o ar gelado para dentro do nosso projeto. Aqui dentro da caixa a gente tem um sensor DHT22, onde ele faz a aquisição do parâmetro. Aqui a gente tem uma câmera térmica, onde a gente consegue visualizar a temperatura baixa, né? Ó, ali na parte mais azul a gente consegue ver que está em 16 graus, porque o cooler ele acaba tirando um pouco a temperatura, em 12. Aqui a gente tem basicamente uma fonte 12 volts, né, corrente contínua. Essa fonte ela está alimentando a célula Peltier, está alimentando os dois coolers. E com isso a gente também tem o Raspberry, que é o equipamento que a gente utilizou para fazer a aquisição de dados. Ele tem um pino de 3.3 para alimentar o sensor, o pino verde é o GPIO e o preto é o ground, né? Onde esse sensor ele vai dentro da caixa. A gente fez um isolamento com a fita alumínio, né? Agora eu vou mostrar um pouco do nosso projeto rodando no Visual Studio. Vou falar um pouquinho do código para vocês, tá? Então aqui no nosso código a gente está utilizando a biblioteca da Fluid, tá? A gente utiliza também o RPI.GPIO, tá? E a parte de time para poder fazer o nosso delay ali para fazer a captura dos dados. A gente faz a configuração do sensor utilizando o pino 4 para fazer a leitura. O cooler e a nossa célula de Peltier está ligado no pino 17 de saída, ok? Aqui a gente consegue estabelecer a temperatura que a gente quer atingir e a esterese, que seria uma variação entre mais e menos ali para a gente evitar que fique ligando e desligando a todo momento o nosso projeto. Então aqui eu tenho a função principal, onde eu tenho o laço de leitura e onde ele faz a comparação, tá? E juntamente com a esterese ele vai printando na tela de acordo com a captura. Após 2 segundos, mais ou menos, de ter feito toda a primeira leitura, ele executa uma segunda leitura e assim por diante, tá? Ele tem uma parte de exceção também, caso queira encerrar o programa. E, finalmente, a gente tem a parte de chamada dele para execução. Aqui a gente tem o nosso sensor rodando, né? Então, assim, a gente tem a temperatura e a umidade, né? A partir de um certo tempo ele começa a fazer a aquisição de temperatura, né? Então 30.10 ele quer para 30, e com isso, ao longo do tempo, a gente consegue ver ele diminuindo a temperatura dentro da caixa. E isso ele faz o controle depois, quando começa a esquentar, ele liga novamente o sistema Peltier usando o MOSFET, e quando está na temperatura desejada, ele desliga a célula Peltier e o sistema de ventilação, né? Análise e resultado. O protótipo de refrigeração, baseado em célula de Peltier controlado por Raspberry Pi, mostrou um desempenho satisfatório no controle de temperatura. Durante os testes, o sistema foi capaz de reduzir a temperatura de forma controlada, sendo adequado para ambientes que requerem resfriamento específico. Como demonstrado no código, a célula de resfriamento foi acionada com base em limite de temperatura. O sistema foi eficiente, mantendo a temperatura dentro do intervalo definido pelo usuário, com flutuação até 2 graus para mais e para menos, como foi feito no código, adequando as aplicações que requerem um controle preciso de temperatura. Quanto à célula de Peltier, a escolha entre configurações de série paralelo impacta o desempenho térmico e eficiência energética. A configuração em paralela foi escolhida para esse projeto, pois facilita o controle dinâmico da temperatura e é mais adequado para sistema de resfriamento com variação térmica menor. Com isso, o sistema mostrou-se viável para controle térmico em tempo real, com a flexibilidade de adicionar mais sensores ou componentes conforme necessidade para futuros aprimoramentos. O projeto visou resolver os desafios de calibração em ambientes sensíveis, como as variações de temperatura, que afetam a precisão das medições.
A motivação surgiu da necessidade de melhorar as condições de trabalho em laboratórios e garantir calibrações mais precisas, com uma solução de baixo custo aplicável a diferentes ambientes e equipamentos. Foi desenvolvido um sistema automatizado de controle climático que monitora continuamente as condições ambientais, ajustando automaticamente os parâmetros para manter o ambiente dentro de limites controlados. O uso do Raspberry Pi, sensor DHT22 e um display LCD de 16:2 programados em Python permitiu a criação de um sistema funcional de monitoramento em tempo real. A solução final proporciona um monitoramento contínuo das condições climáticas da sala de calibração, com dados acessíveis remotamente, permitindo ajustes em tempo real para garantir a precisão das medições. O projeto está em evolução e o próximo passo é implementar um controle mais abrangente, além de realizar testes rigorosos para validar a confiabilidade do sistema. O projeto alcançou seus objetivos, oferecendo um sistema de resfriamento eficiente, de fácil manuseio e baixo custo, adequado para as aplicações de laboratórios e experimentos. A escolha do Raspberry Pi foi decisiva, proporcionando flexibilidade e a possibilidade de expansão conforme a necessidade de ajuste de temperatura do monitoramento. Para o futuro, recomenda-se a integração com plataformas IoT para monitoramento de controle remoto e implementação de controles PID, o que permitiria um ajuste de temperatura mais preciso. O projeto demonstra como tecnologias acessíveis podem melhorar o controle térmico e atender às necessidades de automação e experimentação. Embora a interface ainda não tenha sido concluída devido às limitações de tempo, os resultados apresentados no prompt comando confirmaram a viabilidade do sistema. Este trabalho representa um avanço significativo na melhoria da calibração de equipamentos de medição em ambientes controlados, contribuindo para a precisão de medições e agregando valor ao produto final. O desenvolvimento foi possível graças ao trabalho em equipe e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a graduação, com o objetivo de continuar a evolução e a expansão dessa solução no futuro. Agradecimentos. Agradecemos aos colegas do grupo que esforçaram-se para o desenvolvimento e conclusão deste projeto. Também ao nosso orientador Matheus Isaac de Oliveira Souza, que nos orientou durante a construção deste projeto integrador, bem como a Univesp por fornecer todo um conteúdo acadêmico